Olá, eu sou Moré André e hoje faremos um comentário geral sobre Sefer Shemot, o segundo livro da Torá, conhecido em português como Livro do Êxodo. Shemot foi nomeado por causa das primeiras palavras nele escritas, Ve'ele Shemot, que em hebraico significam e estes são os nomes. Ao começarmos o livro com a conjunção e, percebemos a relação direta que ele tem com o anterior, Bereshit. Além disso, esse trecho inicial lista os nomes dos familiares de Yosef que se mudaram para o Egito no final de Bereshit. Assim como no nosso último vídeo, defenderemos a ideia de que o título do livro, no caso Shemot, revela qual o tema geral dele. Shemot, ou seja, nomes, são a nossa principal ferramenta de identificação. Mais que isso, no judaísmo, o nome de alguém é visto como uma profecia dos pais, já que a essência da pessoa está codificada no seu nome. Da mesma forma, o livro de Shemot também vem definir qual é a nossa identidade, qual é a nossa essência. Em Bereshit, aprendemos sobre o universo, sobre a humanidade e sobre o papel de Bnei Israel no mundo. Em Shemot, a gente tem um olhar muito mais particular sobre o povo, sobre o que ele é característico, sobre o que ele é específico. No clímax de Bereshit, Yosef acompanha a sua família, conduzindo a maior nação da terra ao seu potencial máximo. Muito diferente ao clímax de Shemot, em que depois de sair do Egito, o povo está isolado no Sinai, e ali contempla a revelação divina e começa a construção do Mishkan, construção do tabernáculo. A marcha para o deserto, em Shemot, é uma jornada de autodescobrimento. É interessante notar que, mesmo falando sobre temas de caráter universal, Bereshit fala essencialmente da história de indivíduos, Adam, Noah, os patriarcas, Yosef. E por outro lado, Shemot, que se concentra especificamente na identidade judaica, trata da trajetória de uma nação. Claro que em Shemot a gente também acompanha a história de Moshe e de seus irmãos Miriam e Aharon, mas o protagonismo desse trio é devido à sua função de líderes e de representantes do povo. Diversas práticas judaicas são caracterizadas como Zecher Litziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito, e essa constante não é à toa. Ao realizarmos essas mitzvot, esses mandamentos, não estamos apenas celebrando um fato histórico, mas estamos lembrando de quem somos. Estamos constantemente renovando a nossa identidade judaica. Talvez o ciclo de Shalosh Regalim, das 3 peregrinações, seja a prática que mais evidencia essa relação. Afinal, as festas de Pesach, Shavuot e Sukkot servem como lembrança da saída do Egito e também são análogas aos momentos-chave do crescimento individual e da construção da identidade. O nascimento, o Bar Mitzvah e o casamento. Então, primeiro, em Pesach, a gente comemora a saída do Egito propriamente dita. Esse momento é comparado ao nascimento de uma criança. Assim como o bebê é um organismo que sai do outro, o povo judeu é uma nação que saiu de dentro de outra. Assim como o parto impõe dor para a mãe, o êxodo também impôs grande sofrimento ao Egito na forma das pragas. Assim como a maternidade deve ser um ambiente esterilizado, livre de qualquer micro-organismo, em Pesach, nossos lares são completamente limpos para estarem livres de qualquer micro-hametz. Depois, em Shavuot, celebramos a revelação divina no Monte Sinai, o principal fundamento da fé judaica, e o recebimento da Torá através de Moshe. Comparamos este momento com o Bat e o Bar Mitzvah. Assim como uma pessoa assume a obrigação de cumprir mitzvot após 12 ou 13 anos de amadurecimento, o povo recebe a Torá e suas mitzvot após uma preparação de 50 dias. Por fim, a festa de Sukkot acontece no mesmo dia
em que a construção do Mishkan teve início. Associamos este momento com o casamento. Percebemos a relação entre a Rupá, o palio nupcial, e a tenda do Mishkan. E mais ainda, percebemos a ideia comum da construção de um lar, de uma morada, para Deus e para a família. Espaços em que relacionamentos tão íntimos podem ser desenvolvidos e preservados. Entendemos que, ano após ano, as festas judaicas nos transportam para os eventos narrados em Sefer Shemot, para que a gente reviva esse processo de desenvolvimento e renovemos constantemente a nossa identidade. Pois bem, uma vez explicado que Shemot discorre sobre a identidade judaica, resta entender qual o elemento central dessa identidade, o que é de tão singular nela, qual é a grande causa de Bnei Israel. De forma muito vívida, entende-se que Sefer Shemot traz a busca pela liberdade, que essa característica central é a busca pela liberdade. Primeiramente, Shemot nos apresenta a diversos tipos de escravidão. Isso é essencial para entendermos o que a liberdade representa. Afinal, a gente vive numa realidade binária, em que a gente define as coisas ao compará-las com seus opostos. A gente entende o conceito de calor porque a gente conhece o frio. Compreendemos a ideia de futuro por lembrarmos do passado. Percebemos a luz depois de experimentarmos a escuridão. E antes conhecemos a escravidão para depois apreciarmos a liberdade. Começamos então com o vislumbre da escravidão no Egito, na qual a opressão econômica, aprisionamento, violência física e ameaça de morte se colocavam frente à vontade pessoal. Logo depois, a gente assiste uma servidão de ordem espiritual. Um império naufraga por causa da escravidão do orgulho, principalmente na forma do seu líder, o faraó. Aquele que deveria ser o governante da maior nação do planeta não consegue sequer controlar seu próprio temperamento. Só depois de 10 pragas assolarem o país, tirando a vida de inúmeras pessoas, inclusive de seu filho primogênito, só depois disso ele concorda em abrir mão da sua vontade e autoriza os hebreus a partirem. No começo da jornada pelo deserto, os recém-libertos hebreus foram atacados pela retaguarda, pelo povo de Amalek, um conjunto de indivíduos que podemos classificar como escravos do ódio. Bnei Israel não representava qualquer ameaça, uma vez que eles não se aproximariam do território de Amalek. Além disso, Amalek tinha conhecimento dos milagres que Deus havia realizado no Egito e que sua derrota frente a Israel era iminente, mas nenhuma razão conseguia ficar acima do ódio que este povo nutria pelo nosso. Um outro exemplo de escravidão é percebida entre os próprios hebreus. Mesmo depois de testemunhar milagres e uma revelação divina que qualquer um dos profetas posteriores não experimentaria, o povo se desespera com a ausência de água, tanto em Mará quanto em Refidim, e com a falta de alimento, que é então suprida pelo man. Muitos chegam ao ponto de dizer ali que era preferível retornar ao Egito. Essa população, mesmo que livre de amarras, ainda era escrava da insegurança. É famosa a afirmação que mais difícil que tirar os judeus do Egito é tirar o Egito dos judeus. Essa frase expressa que há diferentes graus de escravidão e de liberdade. E claro que há um enorme valor inerente à liberdade física, mas só podemos nos considerar plenamente livres ao conquistarmos a liberdade espiritual. Esse é todo o sentido da revelação divina no Sinai. Ao nos tornarmos servos de Deus, nos libertamos das imposições do nosso próprio ego e estamos livres para explorar ao máximo o nosso potencial. A transição da servidão do faraó para a servidão de Deus era um objetivo declarado desde a revelação da sarça ardente, do Sneboer.
que nem todos sabem, estava plantada também lá no Sinai. Ali, diz o Eterno para Moshe: quando fizeres o povo sair do Egito, servireis a Deus neste mesmo monte. Alguns estranham que o indivíduo é chamado ao mesmo tempo de homem livre e servo de Deus. Agora, esse estranhamento se deve a um equívoco muito comum sobre o conceito de liberdade. Ser livre não é viver sem leis ou limites. Isso é impossível. Toda sociedade funcional prescreve leis. E mesmo se você quiser imaginar um indivíduo que vive completamente isolado, ele ainda deverá optar por servir a sua razão ou servir os seus impulsos. Liberdade, ela se manifesta quando as leis não beneficiam o líder em detrimento dos liderados, mas quando as leis beneficiam a todos igualmente. Quando falamos sobre a Torá, essa ideia é central. Afinal, se Deus é perfeito, não lhe falta nada, obviamente, as mitzvot que ele prescreve não têm como beneficiar a ele. Elas beneficiam apenas os seres humanos. Outra maneira de caracterizarmos a liberdade é como a inserção do indivíduo num sistema de leis que permite o seu crescimento e a sua melhora. Diferente da realidade egípcia, em que os trabalhos forçados e as influências idólatras, elas minavam qualquer possibilidade de transformação pessoal. Talvez a cena mais poderosa de Sefer Shemot seja Kriyat Yam Suf, a ruptura, a abertura do Mar Vermelho. É interessante notar que as águas do mar se solidificaram, se tornaram muralhas, mas não significa que elas se tornaram gelo. Eram água sólida. Esse talvez é o símbolo definitivo dessa concepção de liberdade, em que a água supera a sua própria natureza líquida e se torna sólida ao atender o comando de Deus. A ordem de construção do Mishkan, depois da revelação do Sinai, é uma forma de assegurar que todas essas mensagens não vão se perder na nuvem das ideias, mas que serão materializadas na forma de ações simbólicas, os korbanot, as oferendas. Seria possível encerrar agora o nosso comentário resumindo o Sefer Shemot da seguinte maneira. Shemot é um ensaio sobre a identidade do povo judeu, definida pelo apreço à liberdade, compreendida pelo avanço de uma escravidão física e espiritual no Egito para a plena liberdade segundo a ótica judaica, o serviço a Deus, iniciado com a revelação do Sinai e mantido através das oferendas no Mishkan. Porém, deixaríamos assim de comentar um dos episódios mais trágicos do livro, o Reta Egel, o pecado do bezerro de ouro, que parece fazer cair por terra toda a nossa teoria. Afinal, Bnei Israel cometem idolatria mesmo depois das pragas, depois do Mar Vermelho e depois do Sinai. Se nem essa experiência pôde libertá-los dos seus impulsos, talvez nada possa. Contudo, este pensamento é enganoso. Claro que o pecado do bezerro é gravíssimo, mas aprendemos no mesmo livro de Shemot que ele é reparável. O mesmo ouro que produziu o bezerro foi o ouro que levantou o Mishkan. Esse é um sinal de que sempre podemos retificar nosso comportamento, sempre podemos voltar ao caminho correto, sempre podemos voltar a ser nós mesmos. Em outras palavras, sempre é possível fazer tchuvá. A última lição aprendida é que também não somos escravos da nossa história. Podemos ser hoje diferentes e muito melhores do que fomos ontem. E esse potencial é a raiz da verdadeira liberdade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Leitraot e até a próxima.